Bom dia a todos, então. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar sobre Stock Options. Então, a gente vai falar hoje sobre esse tema, né? Estruturação, riscos e oportunidades. Tem alguns rostinhos conhecidos por aqui. É um prazer ter vocês aqui hoje para a gente discutir, né, sobre esse tema que vem ganhando cada vez mais, né, espaço nas empresas, e especialmente nas empresas de startup, empresas de tecnologia, que são, né, um nicho aqui bastante acompanhado pela Audpex. Então, para aquelas empresas que buscam alinhar a retenção de talentos, estratégia societária e um crescimento sustentável também, acho que esse é um tema bastante relevante para a gente poder discutir. Então, o objetivo de hoje é justamente a gente trazer uma visão mais prática sobre esse tema, que gera algumas dúvidas aí, né, nos empresários em relação a como se aplica na prática essa estruturação. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Daniela Leal, sou sócia aqui da Audpex. A Audpex é um escritório de contabilidade especializado em empresas de tecnologia, né? Então, a gente acompanha por aqui de forma contínua todas as oportunidades que tenham para essas empresas, sejam oportunidades de captação, fomentos, benefícios fiscais, planejamento tributário, bem como uma oportunidade como essa do Stock Options, né, que traz aí alguns benefícios para a operação. E hoje a gente tem a participação aqui também da Ana Nasser, consultora especializada aí no tema, que vai conduzir a apresentação principal aqui nesse encontro. Então, a Ana vai compartilhar aqui com a gente hoje sobre os fundamentos do Stock Options, explicar os pontos que merecem mais atenção, né, em relação a essa temática, riscos, oportunidades, então, para mostrar aí quais são todos esses benefícios também, né. Então, ao final da apresentação, a gente vai abrir um espaço também para as perguntas, então fiquem à vontade para anotar as dúvidas ao longo do webinar, e aí a gente aproveita para ter esse momento de troca ali no final. E a ideia é ser bastante objetiva, assim, né? Então, que a gente consiga ver isso de uma forma prática, ajudando a entender esse tema. E sem me alongar muito por aqui, agradeço novamente a participação de todos e passo a palavra para a Ana. Ana, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui, viu? Bom dia, pessoal. Bom dia. Antes de qualquer coisa, eu quero também agradecer a Daniela, a Audpex, e pelo tempo de vocês, né? Eu sei que a agenda de executivos, de advogados, de fundador de empresa, de profissionais de finanças é caótica e cada hora no nosso calendário é uma escolha, né? Então, eu vou fazer a minha parte aqui, eu quero ser direta, prática, e prometo que aí, no máximo em 40 minutos, vocês vão levar 3 coisas concretas para casa ou para o escritório, tá? E o primeiro é entender por que o Stock Option deixou de ser uma coisa do Vale do Silício, né? E virou pré-requisito competitivo no Brasil, com números e com legislação atualizada para isso. Segundo é que vocês vão aprender a reconhecer em poucos minutos se o plano de Stock Option da empresa de vocês ou aqueles que vocês estão pensando em montar, se ele está tecnicamente, se ele para de pé, ou se a gente está criando, ou se estamos criando um passivo oculto, tá? Eu vou mostrar os erros mais comuns e com exemplos reais. E o terceiro, vamos sair aqui com um checklist do que um plano bem estruturado precisa ter para não virar um passivo oculto no final das contas. E aí vocês podem me fazer perguntas também. A Dani falou que no final do webinar vocês podem fazer perguntas, mas eu deixo aberto aqui também, caso vocês queiram me interromper em algum momento específico, levantar a mãozinha e questionar algum tema, sem nenhum problema, tá? Muitos empresários que eu tive acesso agora recentemente, fazendo a divulgação do webinar, pediram mesmo para deixar esse material gravado para eles assistirem na sequência, porque, como eu disse, o tempo aqui é fundamental, né? Vamos lá. O título dessa palestra ele é proposital, tá? Por que a sua empresa deveria considerar? E não é porque ela precisa, né? Não tem que, deveria apenas, porque o Stock Option é uma ferramenta, ela não é uma obrigação. A pergunta é, faz sentido no estágio, no seu modelo de negócio, na sua estratégia de capital humano? Faz sentido? E o subtítulo traz a contradição central, assim, que vamos resolver hoje. Como usar o equity para atrair e reter esses talentos sem criar esses passivos ocultos? Ana, o teu microfone fechou nos últimos segundos. Abriu? Voltou. Uhum. Então, vamos lá. Dando sequência. Opa, fechou de novo, Ana. Eu vou tentar compartilhar de novo o material. Agora voltou. Uhum. A gente está te ouvindo. Aí. Agora sim.
Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, vamos lá, gente. Hoje, um fundador de tech brasileiro, ele está competindo com uma startup em Lisboa, né? Com uma scale-up em Austin, com uma big tech que contrata remoto no Brasil pagando em dólar. Então, um engenheiro sênior que você contratou há 3 anos atrás por 15 mil reais líquidos, hoje ele recebe uma proposta de 8 mil dólares por mês de uma empresa que ele nunca ouviu falar e que nem tem escritório no Brasil. Isso já é o novo normal há algum tempo. Acho que todo mundo aqui já sabe disso. E aí vem a pergunta, como é que se compete com... Aí vem a pergunta, como é que você compete com isso? Como é que você aumenta salário em 50%, 80%? A conta começa a não fechar em um determinado momento. Então, qual que é a dor? Essa dor é clara. Então, vamos aos números. Eu trouxe aqui um slide que mostra números que já são uma realidade, tá? São só 3, tá? Mas cada um conta uma história diferente sobre o porquê. Então, 89% das empresas hoje de tecnologia, elas têm programa já de incentivo, com pagamento baseado em ações, não só Stock Option, mas outros planos, como Phantom, Share e outros tantos. Eu tô com esse probleminha de estar fechando meu microfone, eu não sei exatamente porquê, tá, Dani? Mas toda vez eu vou multando, tirando aqui. Beleza, também. Então, não é uma inovação, tá? Hoje, 89% das empresas brasileiras de tecnologia já tem esse programa, e 11% apenas não. Então, não é mais, a gente não está falando mais de inovação, a gente está falando de paridade competitiva mesmo. O número 2 aqui, 3 vezes menos rotatividade. Uma empresa chamada Neon, uma fintech brasileira, eu acho que vocês conhecem, reportou internamente que nas áreas com maior adesão ao programa de Stock Option, a rotatividade é 3 vezes menor do que nas áreas sem adesão. Então, 3 vezes é um número relevante. Em tech, contratar, treinar um engenheiro sênior, custa fácil 6 meses de salário. Então, é puro ROI, isso que a gente está falando aqui do Stock Option, né? E, em terceiro lugar, em 2024, tem uma decisão já do STJ, em setembro de 2024, o tema 1226, que mudou essa paisagem jurídica dos Stock Options no Brasil. Então, antes dessa decisão, havia uma insegurança sobre a Receita Federal, como ela ia tratar a outorga como remuneração ou não, né? Agora a gente já tem um norte, então a gente vai falar sobre isso em detalhes logo adiante. Aqui a gente não sou da área jurídica, minha área é estritamente financeira, a gente entende, tem bons parceiros, inclusive o Rui, que está aqui, é um bom parceiro, mas a gente tem que navegar por esse mundo também, né? Antes dessa decisão, havia uma insegurança sobre a Receita Federal, se ela ia tratar isso como remuneração ou não. Então, a decisão do STJ, ela pacificou já uma discussão que se arrastava há mais de uma década. Então, empresas que estavam com planos parados, aguardando essa segurança jurídica, agora tem um caminho para isso, tá? E para vocês entenderem por que essa estrutura técnica importa tanto, eu quero contar para vocês uma história real que eu trouxe aqui, que vocês provavelmente já viram em outros cenários também, tá? Empresa de tecnologia, com crescimento acelerado, saindo aí de um faturamento de 5 milhões para um faturamento de 40 milhões em 4 anos, né? O fundador tem um ótimo produto, tem um time enxuto, tem clima de startup clássico, assim. Em um determinado momento, para reter 5 profissionais mais críticos, o CTO, 2 tech leads, o head de produto, o COO, ele decide dar ações para essas pessoas. E é o mínimo que elas merecem, né? Vão ser sócias, a gente já viu esse cenário algumas vezes. Então, ele escreve um documento em Word, a gente estava falando sobre isso na semana passada, a gente escreve um documento sobre o Word, copia de um modelo que encontrou na internet, define ali um percentual para cada um, assina, os 5 assinam, todo mundo fica feliz, vai para o happy hour, nenhum valuation, nenhum laudo. Nenhum advogado societário olhou. A contabilidade nunca registrou nada disso no resultado. Não tem CPC 10, sem FRS 2, né? 0. Então, 4 anos depois, essa empresa cresceu, virou referência, chegou um comprador estratégico, uma oferta na mesa de 180 milhões. O fundador, claro, ele fica animadíssimo, né? Começa a due diligence, e aí o advogado do comprador abre o arquivo de stock option, aquele Word. Olha para aquele Word e pede o laudo de valuation, não existe. Pede as notas explicativas da contabilidade, não existem também. Então, ele pede evidência de que os beneficiários pagaram por aquele strike price, né? Ou seja,
o fato de que realmente eles compraram a opção com risco próprio, né? Também não existe. O advogado do comprador, ele olha para o advogado, então, do vendedor e vai dizer com todas as letras, isso aqui não é um stock option, isso aqui é uma remuneração disfarçada. E aí começa a aparecer, né? INS patronal, FGTS, imposto de renda retido na fonte, enfim, uma multa de ofício da Receita, né? Selic lá em cima, juros acumulados, e o passivo estimado, escondido aí, desses últimos 4 anos, acaba sendo maior do que o EBITDA, tá? Um exemplo aqui. Então, o comprador, ele pode até não recuar, mas ele vai fazer 2 coisas. Ou ele vai travar o negócio aí por meses e meses, ou ele vai derrubar o preço daqueles 180 milhões que ele colocou lá atrás, em pelo menos 15%, 20%. Aqui é números, a gente está dando números aqui só para dizer que, no final das contas, o founder, ou quem teve aquela ótima ideia no início para reter talentos, ele perde muito dinheiro com esse tipo de ação sem o devido cuidado para a estruturação, tá? Então, essa história, ela é real, ela não é só uma, desculpa, são dezenas, é mais comum do que a gente imagina. E talvez agora vocês devam estar pensando, né, em alguém que passou por essa história, uma história parecida, e alguém que tem dúvida se o plano que tem hoje dentro da empresa, se ele deveria estar estruturado assim. Então, para evitar esse tipo de história, para evitar que a gente caia nesse problema, de fato, a gente precisa entender o que é um stock option. E aí, a gente vai, então, para o básico, tá? Eu trouxe aqui 4... importantes informações para a gente começar a falar de stock option. É um direito, tá? Não é uma obrigação. Então, isso tem que deixar bem claro. Que um colaborador, é um direito que esse colaborador tem de comprar ações ou cotas de empresas no futuro, por um preço que é fixado hoje. Então, esse preço ele tem nome, é o strike price, que eu comentei agora há pouco, tá? Fazendo uma analogia simples, hoje uma empresa vale 10 milhões, eu te dou o direito de comprar 1% dela daqui a 4 anos, pelo preço que ela vale hoje, ou seja, 100 mil, por aquele 1%, tá? Agora, suponha que em 4 anos a empresa valha 100 milhões. Então, você exerce o direito e paga 100 mil, como foi combinado lá atrás, recebe 1% dessa empresa, que hoje vale 100 milhões, ou seja, você teve um lucro bruto aí de 900 mil reais em cima daquele 1% que você comprou por 100 mil agora. É isso. Basicamente, trazendo em números, sendo bem simplista, todo o resto é detalhe. De uma forma bem simplista, é isso que é stock option, tá? E aí, os 4 grandes conceitos que eu queria trazer. Strike price, então, é o preço do exercício fixado na data de outorga. Normalmente, ele é igual ao valor da ação na data que você recebe essa opção. Tem o período de vesting, que é o período em que o direito vai sendo adquirido aos poucos. Então, o padrão de mercado, a gente vai falar disso depois, são 4 anos, né? E tem um cliff de 12 meses, ou seja, até 12 meses você não tem direito a nada. A partir de 12 meses você vai alcançando o direito de comprar aquelas ações de forma paulatina. Então, eu vou falar também depois um pouco mais sobre o vesting e o cliffing, mas o profissional ele só começa a ter direito a qualquer coisa depois do 1º ano. Na maioria dos casos, tá? Boas práticas, tá? Depois do 2º ano, ele ganha mais 25% das ações, se for um vesting de 4 anos, no 3º ano, mais 25%, e no 4º, mais 25%. A valorização da empresa, isso é fundamental, né? Então, ter um norte de que a empresa vai ser valorizada. É o coração econômico do SOP, né? O valor da opção é a diferença entre o strike price de hoje e o valor de mercado no futuro. Se a empresa cresce 10 vezes, a opção vai valer muito. Se ela não cresce, a opção não tem valor. Então, esse é um ponto importante. Skin in the game. Essa expressão é do Nassim Taleb e virou um jargão no Vale do Silício. Significa ter pele em jogo. Quando o colaborador tem opções, ele não pensa mais como empregado, né? Ele pensa como dono, porque literalmente ele vai ser dono de um pedacinho. Então, a decisão dele de pegar aquele cliente que é difícil, de resolver aquele bug no final de semana, de não aceitar uma contraproposta da concorrente, tudo muda, tá? Então, cuidado aí com esses conceitos. Tem alguns conceitos que são importantes, mas, por exemplo, Phantom Share não é uma ação de verdade, tá? Eu nem coloquei Phantom Share aqui, é importante dizer
que é um pagamento em dinheiro, calculado como se fosse uma ação. Então, é um passivo da empresa, é um outro tipo de benefício baseado em ações, mas que não necessariamente você tem uma ação da empresa. Ele é tributado como salário e é uma boa alternativa para quem não quer diluir também esse capital, na verdade. A gente pode depois, em outro tema, falar um pouco mais sobre phantom share, tá? A palavra opção, tá clara para todo mundo? Ninguém é obrigado a exercer. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Se a empresa vai mal, o beneficiário simplesmente não exerce, tá? E ele não perde nada. É aí que está a beleza desse instrumento, né? Digamos assim. E aí eu quero falar um pouquinho da lógica econômica disso. O bônus, ele vai recompensar um passado. Qual que é a diferença, né, de bônus e stock option? Você bateu uma meta? Então você ganha o bônus, né? Receba por isso. Você bateu a meta do ano? Receba por isso. É uma transação retroativa. O colaborador, ele entrega e a empresa paga, não cria vínculo futuro, né? Num cenário ruim, na semana seguinte que você recebeu o bônus do seu funcionário, que você pagou o bônus, o seu funcionário já está olhando no LinkedIn outras propostas, né? Então, no SOP, no plano de stock option, ele faz o contrário, ele conecta o colaborador com o futuro. Ele traz ali a gratificação, ela só vai acontecer lá na frente, em 4, 5, 6 anos. Então, o colaborador ele tem incentivo diário para fazer essa empresa crescer. É a cultura do ownership mesmo, tá? Falando em números, assim, qual que é a diferença, né, basicamente, do bônus tradicional para o stock option, tá? Principalmente impacto de caixa. Então, pensando nas empresas, o impacto de caixa do bônus tradicional ele é imediato. E no stock option ele é zero na outorga, você não vai desembolsar nada nesse primeiro momento. Para um horizonte de efeito, o bônus tradicional ele está falando de curto prazo e o stock option está falando de longo prazo. Alinhamento de interesses. Quando a gente fala de bônus tem baixo alinhamento de interesses entre colaborador e empresa, porque a recompensa está relacionada ao passado, né? E no stock option ele é alto, porque a recompensa vem lá na frente. Encargos trabalhistas no bônus tradicional tem INSS, FGTS, imposto de renda retido na fonte, e do stock option é zero se ele for bem estruturado, e aí a gente vai falar disso também. Risco assumido no bônus tradicional, o colaborador não tem nenhum, né? E com o stock option plan, e tanto o colaborador como a empresa tem risco, né? O risco da empresa é de dar um pedacinho dela, obviamente, pensando no futuro, ela crescendo, e do colaborador ele tem um risco de não existir o valor futuro que ele imaginou lá na frente. Então, é um risco compartilhado, tá? E isso é só o efeito direto. Os benefícios indiretos são ainda maiores, tá? Olhando aqui, como eu já falei, atração e retenção de talentos, alinhamento de interesses, a preservação de caixa nesse momento imediato e a cultura do ownership, como eu já comentei também. Então, esse slide aqui é mais provocativo. SOP ele não é bom só porque parece moderno. Ele é bom quando ele para em pé. Então, a gente falou assim do porquê fazer, né? Por que é interessante fazer, por que todas as empresas, principalmente de tecnologia, aquelas com alto crescimento, deveriam considerar fazer uma cultura de stock option, mas eu quero dar alguns exemplos de cases brasileiros. Por exemplo, Nubank, né? Antes do IPO, cerca de 1 a cada 3 funcionários tinham algum tipo de equity dentro da empresa. E no IPO, centenas viraram milionários, da noite para o dia, pensa isso. E esse evento, ele criou uma geração de ex-Nubanks, que depois se juntaram a novas startups, levando consigo essa cultura aí do ownership, né? Quem conhece o iFood, todo mundo conhece o iFood, ele estruturou um programa de phantom shares para engenharia e produto, né? Que é um incentivo financeiro atrelado mesmo ao valor da empresa, mas ele não dá uma participação societária real, falei dele agora há pouco, ao beneficiário. Antes da estrutura societária da empresa ficar mais complicada, com muitos investidores estrangeiros, no caso do iFood, e mais complexidade para mexer na divisão real das ações, eles criaram esse programa de phantom share. E a gente chega num ponto de virada, né, aqui do webinar, só para dizer que, assim, todas as vantagens de se ter um plano de stock option, principalmente pensando em retenção de funcionários, são esses que foram ditos. Mas muita empresa
quer ter o SOP só porque é moderno, porque o concorrente tem, porque o advogado sugeriu, porque ficou bonito num deck de captação. Mas são razões ruins, assim, na minha concepção, tá? Razão boa mesmo para ter um SOP é que resolve esse problema estratégico de atrair e reter talentos de forma técnica, segura e escalável. O resto é fachada, e fachada cai. O risco de ter um SOP mal feito, empresas que ignoram esses fundamentos criam passivos invisíveis. E esses passivos só aparecem na hora errada, numa auditoria de rotina, numa rodada de captação, numa proposta de aquisição, ou pior, né, num litígio trabalhista com um ex-funcionário. Então, eu poderia citar vários momentos aqui onde ter um plano mal estruturado traria prejuízos para a empresa. Em setembro de 2024, eu comentei, o STJ ele julgou o tema 1226 e pela primeira vez em décadas ele trouxe previsibilidade jurídica sobre stock options no Brasil. E o que foi decidido é que o STJ reconheceu a natureza mercantil dos stock options. E essa palavrinha, o mercantil, ela vai fazer toda a diferença. Significa que a aquisição das ações pelo funcionário via stock option é um negócio de compra e venda, não é um pagamento de salário disfarçado. E a consequência prática disso são duas, tá? A primeira é que não incide imposto de renda de pessoa física no momento da aquisição, na outorga das opções. No momento que ele faz a opção pela compra. Antes dessa decisão, a Receita ela podia, muitas vezes, inclusive fazia, de interpretar que quando o funcionário comprava a opção com strike muito baixo, a diferença para o valor de mercado da empresa era uma renda que poderia ser tributável ali, tá? Então, 27,5% ali que ele já no ganho, imagina isso. Já no momento que que ele exercia a opção de compra. E a outra consequência prática é que a tributação ela ocorre apenas na venda das ações, como ganho de capital, no final. Então, não quando você faz a opção, mas quando você vende e apura o ganho real, você tem uma alíquota ali que começa em 15%, que é menor do que a alíquota do salário, né? Que é de salário. E só na hora em que o colaborador realmente exerce, embolsa a grana, então, ele tem previsibilidade total disso. Empresas que não estruturavam o SOP, elas preferiam bônus tradicional, mesmo perdendo em retenção pela segurança jurídica, tá? O fato de não ter esses termos definidos pelo STJ fazia com que as empresas não estruturavam o SOP porque elas acabavam preferindo bônus tradicional e aí perdia em retenção, mas tinha uma segurança jurídica, né? Agora, e os colaboradores acabavam desconfiando, né? Não queriam assumir um risco pessoal, uma autuação futura. Então, muito profissional sênior recusava essas opções, tá? E a decisão, ela se aplica a planos que têm, de fato, uma natureza mercantil. De novo, vou falar sobre isso, que são 3 elementos, tá? Voluntariedade, ou seja, ninguém é obrigado a participar, né, a exercer a opção de compra. Onerosidade, ou seja, o colaborador, ele paga o strike, ele precisa comprar o valor da ação, e aí, para ser um benefício do empregado, você pode pagar com o lucro das próprias ações, tá? Pode ser utilizado dessa forma também. E tem que ter risco, então são 3 coisas, tá? A ação ela pode perder valor no risco. Então, o plano para passar e ter essa natureza mercantil, ele precisa ser voluntário, ninguém é obrigado a participar, ele precisa ser oneroso para o colaborador, ele tem que pagar esse strike e ele tem que ter um risco, né? Ele pode perder valor com isso, ele paga por aquilo, ele paga sem a ação, pode desvalorizar, então ele pode perder com isso. Se não tiver esses 3 pilares, ele pode ser recaracterizado pela Receita, tá? Então, a decisão do STJ, ela não blinda um plano que é mal feito. A decisão, ela resolveu muita coisa, mas ela não resolveu tudo. E é o que a gente aponta aqui no próximo slide, tá? O que ficou mais seguro, então? Natureza mercantil reconhecida, a gente sabe o que precisa ter. O imposto de renda da pessoa física, ele não incide na aquisição, na opção da ação. E a tributação vai ser feita somente como ganho de capital no momento que ele vende essa ação. Mas o que ainda está em aberto, né?
eu preciso falar isso. Às vezes até joga contra o fato da gente querer estruturar o plano, mas eu acho importante dizer isso. A decisão do STJ, ela vale para imposto de renda da pessoa física, mas existe uma segunda dimensão tributária que o STJ não julgou, que é a dimensão previdenciária, ou seja, INSS e contribuições sociais. O CARF, bom, todo mundo aqui sabe, né? Conselho de Administração de Recursos Fiscais, em última instância, é a última instância da Administrativa Federal. Ainda tem decisões entendendo que planos mal estruturados têm caráter remuneratório para fins previdenciários. Então, isso significa um INSS patronal ali de 28%, mais um FGTS de 8%, mais multas e juros, né? Tudo isso em cargo da empresa, tá? Então, aí, falando mais claramente, um plano bem estruturado, com voluntariedade, onerosidade e risco, ele tem grande chance de ser blindado nessa esfera. Mas um plano mal estruturado ainda é um passivo, tá? Um passivo em aberto. Então, alguns critérios que o CARF tem olhado para recaracterizar um strike muito baixo, ou simbólico, um valor de ação muitíssimo baixo, só para ele ir lá e poder exercer e pagar. Imagina, pagar R$10 por uma ação que vale 1.000, por exemplo, já num primeiro momento, na hora que ele está fazendo a opção, né, de compra. Um vesting muito curto, um vesting inferior a 2 anos, tá, dando uma cara mesmo desse bônus diferido, tá? Uma obrigatoriedade disfarçada, então, você pode participar, mas você não pode sair da empresa, então não é tão voluntário assim, né? Se ele quer exercer, ele vai ter que continuar amarrado na empresa. A ausência de risco real, então a empresa tem a opção de recomprar a sua ação se ela cair um valor, por exemplo, não tem um risco. E falta, principalmente, né, que a gente vê bastante falta de documentação técnica, falta de um valuation, uma ata de assembleia destinando ali o pool de opções que vão ser trabalhadas. Então, o tema ficou muito mais seguro, com certeza, mas não ficou banal. Então, a estrutura técnica continua ainda sendo muito importante, tá? Aqui eu trago os principais erros e que custam caro para a empresa, tá? Cada um deles, eu já vi se repetindo ali algumas vezes. Eu trabalho já com Stock Option há algum tempo, a gente faz revisão de planos daqueles que já estão estruturados, a gente auxilia os auditores, inclusive somos subcontratados por auditores contábeis de Big Four para poder fazer a revisão dos planos dos clientes deles, muitas vezes eles podem subcontratar e eles fazem isso, e os principais erros na consultoria que a gente pega ao revisar um plano plano sem valuation fundamentado, contabilização incorreta, ou ela simplesmente não existe, ela está só realmente no Word, como a gente comentou. Terceiro, uma estrutura jurídica frágil, né? Não tem, não está com aqueles 3 pilares ali bem desenhados, que é a voluntariedade, onerosidade e o risco. Diluição descontrolada, então um pool de opções muito grande, isso descaracteriza também o stock option. O vesting e o cliff mal desenhados. E o sexto, né? A ausência de controle e gestão contínua. E eu vou falar um pouquinho mais, eu deixei esse material bem denso, já escrito muita coisa, porque depois ele vai ser compartilhado com vocês, e não necessariamente vocês precisam ver o webinar inteiro para ter algumas respostas, tá? Então, o erro mais comum, tá? O strike price arbitrário é o mais comum, então, não tem um valuation para definir o valor do strike price. O fundador, ele define lá um número razoável, sem laudo, sem metodologia, e abre 3 frentes de questionamento isso. O fiscal, então a Receita ela pode entender que aquele strike ele foi subavaliado para realmente disfarçar uma remuneração, tá? Ele pode ser societário, então sócios minoritários, eles podem questionar por que o capital foi emitido abaixo do valor justo, e tem também um problema trabalhista. Esses funcionários podem alegar que receberam aí ações a um preço simbólico e que isso tem uma natureza salarial. Então, o valuation robusto ele não é só um detalhe, ele é realmente um ponto de partida. Sem ele, todo o resto fica em pé de barro, sabe? Como minha mãe dizia. E aí, um segundo erro comum é a falta de contabilização. O CPC 10 ou IFR 2, que é o padrão internacional equivalente, determina que
o custo de SOP, ele precisa ser reconhecido como despesa no resultado ao longo do vesting. Ou seja, se você otorgou 1 milhão de opções para um vesting de 4 anos, precisa ser reconhecido paulativamente como despesa de pessoal durante esses 4 anos, tá? Mas eu não tenho obrigação de ter auditoria. Sim, no curto prazo você não tem mesmo, né? Muitas vezes a empresa não tem essa necessidade, obrigatoriedade. Mas quando você quiser captar um fundo de VC sério, vai ter uma auditoria. Quando você pensar num IPO, vai ter uma auditoria. Quando você receber uma proposta de aquisição, um M&A, o comprador ele vai fazer uma due diligence, ele vai analisar isso. Então, retroativamente, vai aparecer que isso foi um custo que não foi reconhecido lá atrás. E aí vamos ter que reabrir balanço, né? Vira um caos contábil, jurídico, tributário. Então, esses elementos, eles são a questão de deixar pronto para uma auditoria é importante, tá? E aí vem a estrutura jurídica fraca. 3 elementos que são ali inegociáveis: voluntariedade, onerosidade e risco. Já falamos deles aqui. Vou falar só rapidamente de novo. Mas a voluntariedade, o colaborador ele tem que poder optar ou não por participar, tá? Se é imposto como uma condição da função, não é voluntário. Então, tem que ser oneroso também. Ele tem que pagar alguma coisa, o strike price. E se o strike price é 0, ou simbólico, a Receita pode entender que é uma doação, disfarçaria uma remuneração, né? E o risco, né? O colaborador ele pode ganhar ou perder. Então, se a empresa garante que recompra a qualquer custo, sumiu o risco. E aí sumiu a natureza mercantil que nós falamos há pouco. Diluição descontrolada. O option pool, que é o percentual de capital ali reservado para o Stock Option Plan, o mercado trabalha em uma faixa de 5% a 15%. Abaixo de 5% é insuficiente para atrair talentos, tá? E acima de 15% é uma diluição excessiva. Então, as boas práticas deixam ali entre 5% e 15%, tá? E os erros típicos aqui é criar um pool sem aprovação dos sócios atuais, né? Não modelar o impacto disso no cap table nas próximas rodadas. Ignorar cláusulas de antidiluição existentes já com investidores. Então, já tem fundos que investem aqui e muitas vezes eles colocam essas cláusulas, né, de antidiluição. Então, toda vez que você cria ou amplia esse pool, essa piscina de opções, você pode disparar cláusulas de antidiluição de investidores existentes, tá? Então, o cap table ele precisa ser modelado antes da aprovação. E aí vem um quinto erro, que é vesting e cliff mal desenhados. O padrão mundial diz que 48 meses é um bom tempo para vesting, tá? E um cliff de 12 meses, tá? Eu não sei se esse conceito está claro para todos. Se não estiverem, vocês, por gentileza, podem me perguntar. Mas o vesting é o período total que ele vai ganhando ali as opções. Então, no final de 48 meses, por exemplo, se é um vesting de 48 meses, ele tem um total de ações, de opções que ele pode exercer durante a estada dele ali na empresa. E o cliff é o período mínimo, então antes de 12 meses ele não tem direito a fazer nenhuma aquisição, tá? E essas variações, elas fazem sentido em caso muito específico, né? Menos de 48 meses e menos de 12 meses. Via de regra é isso. Então, sem cliff, quando não tem cliff, a pessoa entra, 2 meses depois ela sai da empresa com ações na mão dela. Então, isso destrói o valor, o propósito que é a retenção do funcionário. Quando um vesting ele é muito curto, ele não cumpre um horizonte estratégico de retenção. Assim. Qual é a ideia? É uma retenção insuficiente para ciclos de crescimento de produto, de marca. E tem os termos também de good leaver e bad leaver, né? O funcionário que ele sai por justa causa, ele perde as opções. Se ele sai por não justa causa, ele mantém. Desculpa, ele mantém. Se ele sai por saúde, ele mantém. Então, a gente precisa ter regras muito claras ali para determinar o cliff e o vesting. Isso um bom advogado societário vai poder ajudar, tá? Então, e o último erro aqui é não ter uma gestão contínua, não ter um controle individualizado por beneficiário, não ter uma atualização anual de premissas, e aí tem a tal da volatilidade, que depois eu explico um pouco mais. Não tem relatório de auditoria, né, para um conselho, não tem relatório para o jurídico, enfim. Isso é gestão contínua. E agora que vocês conhecem ali os principais erros,
Vamos olhar para o lado positivo também, né? Como é que é um plano bem estruturado, como ele é. E aí eu trouxe aqui 4 pilares do mapa que a gente tem que construir para ter um plano bem estruturado. O primeiro, ele vem a partir da estruturação mesmo, então quem vai receber essas opções, quanto, em que condições, qual é o pool dimensionado, o vesting, o cliffing, quais são as regras de saída, governança de quem aprova o quê. E aí, o segundo pilar aqui, avaliação, valuation da empresa, na data de cada outorga, precificação técnica das opções, se eu vou usar o método de Black-Scholes, binominal, método de Monte Carlo, quais as premissas que serão documentadas, né? E se são auditáveis, principalmente. O terceiro pilar é a contabilização, o registro disso como uma despesa mesmo ao longo do vesting, tá? Conforme o CPC-10 e o FRS 2. Notas explicativas das demonstrações financeiras, abrindo essas informações. E o tratamento correto ali, quando existem cancelamentos e modificações. E por último aqui, no quarto pilar, uma gestão contínua, um controle individualizado de cada beneficiário, uma atualização anual das estimativas. Cada pilar, ele é independente um do outro, mas eles são interdependentes, entende? A empresa, se ela tem 3 desses pilares e negligencia um, por exemplo, ela tem um plano incompleto. Então, não adianta fazer 90% certo e os outros 10% que vão ser a porta desse passivo oculto que eu já comentei algumas vezes aqui. Então, vamos olhar em detalhe, um pouquinho mais de detalhe, cada um de 2 em 2 aqui. Primeiro, estruturação e avaliação, que são a base desse plano, tá? A estruturação é quem, quanto e quando. Então, vou passar bem rápido por esses itens também. O pool, quanto de capital total é reservado? O vesting cliffing, eu já comentei o que é basicamente o cronograma. Aceleração, eu vou ter gatilhos em eventos de liquidez, single trigger, vai ser só na venda, ou um double trigger, uma venda mais uma demissão sem justa causa. Depois eu vou falar um pouco mais também sobre isso. Entender quem são good leavers e bad leavers, e aí a governança, né? Quem aprova essas outorgas? É o conselho, é um comitê de remuneração, uma assembleia, é o CEO sozinho, isso pode gerar um questionamento societário. Então, a avaliação, ela e aí eu vou falar agora de avaliação do valuation, é o pilar mais técnico, e é onde existem os erros mais comuns e mais caros também, tá? Então, a cada outorga, e aí o fundador ele pode escolher fazer a outorga uma vez ao ano para facilitar o processo, ou a cada 6 meses, mas a cada outorga, não uma vez na vida, a cada outorga é preciso ter um valuation atualizado da empresa. E a partir desse valuation, uma precificação da opção usando a metodologia reconhecida, que pode ser Black-Scholes, que é um modelo clássico, tá? Ele é um modelo europeu, é uma opção europeia, foi publicado em 1973 pelos economistas Black, Scholes e Merton. E esse último, Merton, ele ganhou o prêmio Nobel por isso, pelo método. Mas o engraçado é que o nome dele não está no método, né? É Black, Scholes e Merton. Quem ganhou o Nobel foi o Merton. E o nome dele não está no método. Mas é um método muito analítico, ele usa uma fórmula fechada, ele é amplamente aceito por auditores, tá? Eu digo isso porque estamos aí atuando junto com as auditorias, e ele tem uma limitação, né? Ele assume que a opção ela só pode ser exercida no vencimento. Já o binomial é um modelo de árvore de decisões, então ele permite modelar exercícios antecipadamente. São as opções americanas, tá? Ele é mais flexível, mas ele é muito mais custoso computacionalmente, assim. Ele é preferido para planos que têm um comportamento de exercício antecipado esperado, tá? Onde eu consigo exercer antecipadamente as opções. Quais são as premissas críticas, assim, que eu vejo que para documentar? Valor da ação, então ela vem do valuation, né? O strike price, ele vai ser definido no plano. O valor esperado até o exercício, então, normalmente entre 4 e 7 anos, tá? A volatilidade é a variável mais sensível, é o que a gente vai ver em detalhes aqui no próximo slide, e a taxa livre de risco, ou a gente pode usar um NTNB ou Tesouro Americano, dependendo ali da moeda. Dividendos esperados. Em tech, raramente pagam dividendos relevantes, mas precisa ser documentado também, tá? Então, cada uma dessas premissas, ela
precisa de justificativa, escrita, no memorial. Então, a Receita pode pedir isso, o auditor pode pedir isso numa due diligence, enfim. Vamos falar agora de um pilar que é vivo também, tá? Que mantém o plano vivo, que é a contabilização e a gestão contínua. Então, aqui eu trouxe, de novo, as normas, que é o CPC 10 e o FRS 2, e aí fala um pouquinho de gestão contínua, que é tudo aquilo de manter isso documentado, individualizado por funcionário, e aí ter esses relatórios específicos para poder entregar numa auditoria. Tá? E para quem esse tema que a gente está falando aqui, desses pilares, ele é mais importante? 4 perfis. Se vocês aí se enxergarem em um deles, a conversa de hoje, então, é prioridade para os próximos 30 dias. Vocês, os seus clientes, vocês, os fundadores das empresas, enfim, tá? Startups e scale-ups que estão em crescimento, né? Se a empresa está entre a série A e série C, e eu já trabalhei nesse mercado de VC há um bom tempo, se eles estão competindo por talentos com empresas que pagam em dólar, que contratam remoto no Brasil, o plano de stock option ele não é bônus, tá? Ele é uma ferramenta de sobrevivência competitiva, eu diria. Se estão em etapa de captação, né? Se você está em etapa de captação com prazo menor que 18 meses, desculpa. Arruma esse plano agora. Se você já tem o plano e está no processo de captação, arruma esse plano, tá? Investidor sério faz due diligence de stock option, e aí se o plano for frágil, ele vira ajuste do preço, ele vira condição de fechamento, muitas vezes, ou então cria uma reserva de contingência, uma scroll account, alguma coisa assim. Então, é melhor fazer certo antes do que ter essa pressão aí durante esse processo de negociação, tá? O mesmo vale para um processo de M&A. Então, se tem um horizonte de venda de uma empresa aí nos próximos 2 a 3 anos, ou se a empresa está entrando num regime de auditoria obrigatória porque já está batendo um faturamento, é isso aí. Due diligence é implacável com esse tipo de coisa. Então, um plano mal feito, ele vira, de fato, um passivo. E passivo vira desconto no preço. Muitas vezes, se você tem um plano de stock option e ele está guardado na gaveta, a auditoria nem fica sabendo disso, né? Mas, num processo de M&A, onde você está passando a cadeira para outra pessoa, para outra empresa, ela vai descobrir. Não é interessante nem que você esconda esse tipo de coisa, né? Então, isso vira um passivo no final das contas e diminuição de preço, ajuste de preço, tá? E se você pensa também em atração de executivo sênior, às vezes o executivo mais júnior, não vou chamar de executivo júnior, mas cadeiras mais juniores, ele não vê esse benefício de longo prazo, ele entende, raras exceções, tá? Não estou querendo generalizar, mas ele prefere o dinheiro na mão, no bolso, mas se aquele cara que já está estruturado, que já tem até patrimônio, ele entende que plano de stock option é vantajoso, ele está criando ali um patrimônio, está aumentando o patrimônio dele, de certa forma, então consegue reter talentos talentos executivos sênior, assim. Então, se você está negociando hoje com CTO, com um head de engenharia, com um head de dados, um VP de produto, todo candidato sênior que se preze, ele vai pedir um pacote de equity, tá? E não vai aceitar o equivalente ali a sei lá, 500, pouca coisa, sem entender como é que é o instrumento. Então, ele vai querer entender como é que é esse instrumento, é interessante que você tenha ele documentado. Então, e aí, passando para o próximo slide, agora a parte que gera dúvida em toda palestra que eu faço sobre stock option, tem 5 perguntas, inclusive foi as perguntas que a Daniela pediu para eu incluir. Muitas delas são iguais às que me perguntam, tá? Então, a pergunta número 1 precisa ser uma SA para adotar um plano de stock option? E a resposta curta é não, não precisa. Mas é fortemente recomendável que seja, tá? Se vocês têm um horizonte de captação de M&A ou de IPO aí para os próximos 5 anos, já é recomendável que seja uma SA. Então, uma sociedade limitada é viável, tá? Tem empresa que faz, mas é muito complexo. Cada vez que alguém exerce uma opção, precisa fazer uma alteração no contrato social. Isso significa junta comercial, acordo de cotistas, tratamento de lock-up, tag-alone, drag-alone, direito de preferência precisa estar bem amarrado, tem cartório, custos de reconhecimento, enfim.
Funciona, mas é fricção operacional constante, tá? Então, uma sociedade anônima de capital fechado é uma estrutura natural, porque a empresa aprova uma vez em Assembleia Geral esse pool e as regras do plano, daí em diante, o Conselho pode aprovar outorga sucessiva, sem precisar provocar numa nova GE. A cada exercício de opção é formalmente autorizado um aumento de capital dentro do limite, né? Tem uma rastreabilidade formal, livros societários próprios, com registros, enfim, tem vantagens aí para ser uma SA. E tem soluções alternativas também, eu coloquei aqui, que uma holding que está acima da limitada, que é operacional, por exemplo, né? É uma combinação frequente. A operação, então, ela fica na limitada, por razões tributárias, né? Por exemplo, lucro presumido e tudo mais, e a holding, ela é criada acima, para poder abrigar esse plano de stock option. Então, o colaborador, na verdade, ele vira sócio da holding, não da operacional, tá? É um arranjo elegante, mas exige ali um desenho bem cuidadoso, tá? Phantom Share, de novo, né, uma alternativa para quem não quer e não diluir o capital real. Então, ele paga em dinheiro equivalente à valorização da ação, tá? Mas aí, de novo, isso aqui é tratado como uma remuneração, a questão do Phantom Share. Então, se você faz Phantom Share e não reconhece como um benefício ao funcionário, uma remuneração, você também está escondendo ali um passivo, tá? E aí, a pergunta 2, talvez sejam as perguntas que vocês tenham, né? A pergunta 2, como se estabelece um valuation tecnicamente defensável? E aí é a parte, inclusive, que entra a Nascer Consultoria, tá? Vou explicar, basicamente, rapidamente, 4 metodologias. O valuation, ele é a fundação técnica de todo o plano, tá? Erro aqui compromete tudo acima, tudo. Contabilização errada, precificação errada, riscos fiscais. Então, a boa prática consolidada é usar até mais de uma metodologia. É triangular resultados, entende? É não depender de um único número. Então, os 4 principais métodos são os múltiplos de mercado, imagino que vocês já conheçam, mas compara empresas que são listadas, né, e que têm perfil similar, e aí usam múltiplos de EBITDA, múltiplos de receita, enfim, múltiplos de lucro. O segundo método, fluxo de caixa descontado, né, projeta os fluxos de caixa para o futuro, traz tudo a valor presente, usando ali uma taxa de desconto adequada, tá? É o modelo mais puro, teoricamente, digamos assim. Ele faz uma projeção ali de 5, 10 anos, né, tem um valor terminal após isso. O WOC, que é a taxa de desconto, é o custo ponderado de capital, ele reflete esse risco operacional e financeiro, tá? E qual que é a vantagem? Ele capta especificamente ele capta a especificidade, o detalhe de cada empresa. E qual que é a desvantagem disso, né? É altamente sensível às premissas. A gente sabe que o valuation pelo fluxo de caixa, ele é bastante subjetivo e ele é altamente sensível à mudança de premissas, né? Transações, outro método, transações com comparáveis. A gente olha operações recentes de M&As em empresas do mesmo setor, do mesmo perfil, e a gente vemos qual é o múltiplo que foi pago naquela transação, né? É muito útil porque captura o quanto um comprador real está pagando por aquela ação, né? E não é uma teoria. Então, aí a gente tem Capital IQ, Valor Econômico, PitBook, ITCNet, né? Várias bases de dados, tá? E tem ali o último método, que é o Venture Capital Method, que é um modelo pensado especificamente para empresas que estão ali nessa etapa de early stage, né? Projeta um cenário de saída, um IPO, uma venda em X anos, e desconta pela taxa de retorno esperado do investidor, tá? Tipicamente ali 40%, 60%. É um método que melhor captura a lógica de empresa em crescimento, mas ainda sem lucros, tá? Muito usado em empresas que são série A ou pré-série A. E a triangulação, a questão de rodar 2 ou 3 métodos e triangular isso, é uma boa prática. Se o fluxo de caixa descontado dá 80 milhões, por exemplo, múltiplos eu chego em 95 milhões, e as transações comparáveis eu chego em 90 milhões, por exemplo, eu tenho um valuation ali que pode ser defensável entre 85 e 90 milhões, com memorial técnico documentado, cada método, e tem uma convergência entre eles. Se os métodos eles divergem muito, né, eu tenho, sei lá, um fluxo de caixa de 50 milhões e múltiplos em 150 milhões, isso é um sinal que algo
precisa ser revisto, ou que há uma narrativa que está sendo forçada, né? O auditor e a Receita, eles têm olhos para isso, tá? Então, o valor obtido no valuation alimenta uma fórmula de precificação de opções, que é o próximo passo. Então, aí a gente vai usar os métodos de Black-Scholes, principalmente Black-Scholes e binomial, tá? Existe ainda o método de Monte Carlo, mas principalmente Black-Scholes e binomial. E essa fórmula, ela produz um valor justo da opção. Esse valor justo é o que entra na contabilidade, tá? Como uma despesa. Sem valuation técnico, não há um valor justo. Sem valor justo, não há uma contabilização, não tem uma contabilização correta. Então, aí eu tenho um passivo latente. E dentro dessa precificação toda, tem uma variável que é bem traiçoeira, que eu deixei aqui um slide para falar especificamente dela. Opa, desculpa. Que é a volatilidade, tá? Se eu tivesse que apontar um ponto em que planos mal estruturados morrem numa auditoria, é essa aqui, ó, volatilidade. A volatilidade, ela é a principal variável, é a variável de maior impacto na fórmula de Black-Scholes, por exemplo. Quanto maior a volatilidade, maior o valor justo da opção. E maior a despesa que vai ser reconhecida no resultado. Estou falando de resultado contábil, tá? Porque, de novo, ele não gera um desembolso de caixa, mas você precisa reconhecer isso paulatinamente no seu resultado. Então, uma volatilidade de 50%, ela pode representar 30%, 40% de diferença no valor da opção. Então, é um problema que empresas fechadas têm. Empresa que ela está em bolsa, ela tem histórico próprio, né, de valor de cotação para poder medir a sua volatilidade. Mas empresa fechada não tem cotação. Então, como que a gente calcula essa volatilidade? A gente calcula com peer group. O que é esse peer group? Peer group é um grupo de empresas que são listadas comparáveis, tá? Cuja volatilidade histórica é usada como referência. E o que faz um bom peer group? Critérios de inclusão, né, bem documentados, são por que eu estou selecionando essas empresas? Por que eu estou excluindo esses outliers, né? Justificar isso. Fazer uma seleção de percentil fundamentado, usar mediana, percentil 25, percentil 75, o que eu vou usar? Precisa de uma justificativa. Memorial técnico bastante robusto, tá? E uma atualização anual. Então, um erro que eu vejo com frequência é pegar um peer group de empresas, calcular uma média simples, por exemplo, entre elas, sem fazer uma exclusão de outlier, sem justificativa, sem nada. E aí a gente usa essa volatilidade. Isso não passa, pelo menos por a gente não passa, tá? E para ilustrar, eu trouxe até um caso prático aqui de um cliente da Nasser e vou ilustrar como que foi feito, tá? É uma empresa, é uma companhia brasileira de tecnologia, que já tem stock option há 8 anos. E esse caso mostra uma coisa importante, tá? Plano de stock option não é algo que se faz uma única vez e guarda na gaveta. Ele precisa ser atualizado ano a ano. Porque a empresa muda, o mercado muda, as contas precisam acompanhar essa mudança. Então, para calcular o quanto vale a opção, existe uma fórmula, né, que precisa de vários dados. E um desses dados é quanto o preço oscila, a tal da volatilidade. Mas aí tem um problema. Qual vai ser o peer group? O grupo fechado é uma empresa de capital fechado, não é o capital aberto, não está listado em bolsa, não tem histórico de volatilidade. Então, a gente pegou um grupo, tá? Em 2017, essa empresa trabalhava com entregas de conteúdo na internet. Tecnicamente, a gente chama isso de CDN, tá? Mas na prática é um serviço que faz sites carregarem mais rápido para o usuário. Então, para comparação, a gente escolheu 5 empresas na época, que é a Akamai, a Limelight, Microsoft IBM e a VMware. Aí alguém pode perguntar, tá, mas Microsoft e IBM não são gigantes? Por que nessa época que a gente escolheu isso, tinham divisões internas dentro da Microsoft e da IBM que faziam exatamente esse tipo de serviço que a nossa cliente fazia, então era comparável, tá? O número que saiu dessa conta foi uma volatilidade aí de 59%. E aí, em 2019 e 2020, a empresa evoluiu, deixou de fazer entrega de conteúdo, passou para Edge Computing. Aí a gente fez uma mudança de boas práticas, tiramos IBM e Microsoft, tá? Em 2021 e 2023, 3 anos depois, a gente teve aí um grupo de comparação que ficou igual, a empresa estava numa fase mais madura, com produtos de assinatura, então a gente manteve, a volatilidade ficou em 50%. E aí teve uma nova mudança de foco em 2024, a empresa mudou de novo, ela entrou forte em cybersecurity, e o novo grupo de comparação ele precisou ser ajustado. Então a gente adicionou aí a Sentinel-One, tá?
E aqui teve um detalhe importante. Uma das empresas desse peer group, a Edio, ela teve 159% de volatilidade. Então, era um outlier. A gente excluiu, documentou o porquê, tá? E aí, 2025 teve a consolidação nesse último ano. O mercado está bem mais agitado. E tem ela está consolidada em cybersecurity. Então, o grupo de comparação passou a ser formado só por empresas desse segmento. A volatilidade ficou em 70%. Eu já vou terminar, pessoal. Eu vi agora que já estamos perto das 11 horas. É um tema que eu gosto bastante, então eu acabo falando bastante sobre eles. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas eu vou tentar resumir bastante aqui. Então, qual é o risco de errar num valuation, né? De novo, eu já fui comentando bastante sobre isso nos slides anteriores, mas, assim, um cenário, se a gente erra, a gente está falando de uma empresa que tem um valor, por exemplo, de 100 milhões, ela distribuiu 5% do capital dela. Se ela erra nesse valuation, ela pode perder consideravelmente, inclusive a empresa perder. Ela está, às vezes, subavaliando um item que poderia... Um item não, a empresa ela está subavaliando o valor do ativo dela para poder fazer esse stock option. Lá na frente ele tem uma valorização absurda, vai fazer um valuation de mercado, ele está com um valor super avaliado. Então, esse é um dos riscos, né? A Receita ela pode atuar também retroativamente a 5 anos, o ônus de provar que é uma natureza mercantil é da empresa, então tem que ter um laudo robusto, e tem multa qualificada. Se a Receita entender que houve intenção de sonegar, a multa ela sobe de 75% para 150%. Tá? Então, esse é um dos maiores riscos. Qual é o desenho adequado de vesting e cliffing? Foi aquilo que eu já disse, 48 meses é mercado, tá? E 12 meses de cliff. Então, isso aqui, esses 48 meses e 12 meses é mercado, mas a gente já viu casos com menos, mas normalmente a gente fica ainda nesses itens aqui. Single trigger. Então, basta um evento acontecer para a empresa acelerar 100% das opções não vestadas, é uma vantagem transparente, e tem também um conceito importante desse slide, que é o double trigger, que acelera essa opção se 2 eventos ocorrerem, a venda da empresa mais uma demissão sem justa causa, por exemplo. Qual é o impacto do contrato social no estatuto? Também já falamos disso aqui. Então, são perguntas que elas estão bem clarificadas aqui nesse slide, e eu vou disponibilizar, a Daniela vai disponibilizar para vocês, para caso vocês tenham alguma dúvida, possam ler com calma, tá? Mas aqui, onde que a Nasser Consultoria, só para finalizar o nosso webinar, dei uma corrida agora no final, mas aonde que a gente pode auxiliar vocês, tá? Ela atua no ciclo quase que inteiro do SOP, principalmente no desenho, na avaliação, a gente auxilia na contabilização, a gente não faz contabilidade, então o nosso parceiro de contabilidade é a Audipex, né? E a gente auxilia na gestão também disso depois. Então, o desenho e estruturação, né? Valuation e precificação, a contabilização disso, seguindo as normas do CPC e o FRS 2, e depois disso o controle. E, em última instância, a revisão e parecer técnico é o trabalho que a gente faz também, principalmente quando a gente é subcontratado pelas auditorias, tá? Voltando ao começo da palestra, né? Aquela história de que o fundador que vendeu uma empresa, que eu contei lá atrás, e teve um prejuízo, ela valia 180 milhões, e ele acabou vendendo por bem menos do que podia, porque não tinha um plano de stock option defensável, ele só estava no Word. A diferença entre o cenário dele e o cenário de quem faz direito não está em inteligência, sabe? Não é uma questão de quem teve o melhor advogado, é uma básica coisa. Claro, um advogado vai fazer muita diferença, um bom advogado, mas é a estrutura do plano. Um plano bem estruturado transforma profissionais chaves em parceiros de crescimento, tá? Ele vai criar uma retenção real, alinhamento real, cultura real de ownership. E um plano mal estruturado, ele vai fazer exatamente o oposto e ainda vai criar passivos invisíveis, tá? Então, o plano da sua empresa, ele está preparado para crescer com ela? Se a resposta for sim, eu sei exatamente porque... Parabéns, você está nos 15% do mercado, mas se a resposta for, eu acho que sim, mas poderia explicar melhor, ou eu não tenho um plano ainda, está na hora de começar, vamos conversar sobre isso, tá? Para quem quiser levar essa conversa adiante, a Nasser ela vai oferecer um diagnóstico técnico aí de 30 minutos, sem compromisso, sem discurso de venda, é uma conversa objetiva mesmo, que a gente vai olhar o que vocês têm, apontar os pontos de atenção,
e orientar sobre os próximos passos, tá? Simples assim. E para agendar também eu deixei um link aqui nesse próprio material, é só clicar ali, tá? É isso, fiquem à vontade, não tem tempo para pergunta, imagino, Dani, desculpa por isso. Vou ficar aqui mais um tempinho, que se alguém quiser ficar, perguntar, eu estou disponível, tá? Não tem pergunta boba, especialmente nesse tema, que é técnico e muito específico. Obrigada pela hora de vocês, sinceramente, a agenda de todo o executivo de finanças aqui é extremamente disputada, e vocês escolheram essa, então vale muito para mim. Obrigada. Perfeito, Ana. Poxa, muito obrigada pela apresentação aqui, parabéns pela forma com que você estruturou, acho que, de fato, você conseguiu trazer muita clareza sobre um tema que é técnico, que não é fácil de entender, né, ali numa primeira instância. Então, bem técnico. Foi muito bom ter a tua presença por aqui para nos ajudar com isso, assim. Eu já vi que tem algumas levantadas de mão aqui para fazer algumas perguntas, então vou pedir licença para aqueles que puderem, a gente estender só um pouquinho aqui o horário programado para o webinar, né? Patrick, você tem uma pergunta para fazer? Eu tenho. Eu tenho uma dúvida que é quando que usa estoque e quando que usa Phantom? Vocês têm uma boa prática? Que é uma dúvida que a gente tem também. É uma decisão estritamente da gestão, porque um vai diluir, de fato, o cap table, né? E existem diferenças clássicas. Então, eu tenho uma diluição do meu cap table, então eu dou, de fato, um pedaço da empresa para eles, e aí eu consigo enquadrá-lo como uma mercantil, e não há uma tributação em cima disso, tá? Nem para o funcionário, nem para a empresa. E quando eu falo de phantom share, eu estou falando de que eu não diluo o meu capital, eu pago, é como se fosse um bônus mesmo, eu estou pagando o meu funcionário, baseado naquele preço de ações, tá? Eu posso usar até as mesmas fórmulas para poder chegar no preço de ação, mas eu não dou, de fato, um pedacinho da empresa para ele. Eu pago esse bônus ele tem um desembolso financeiro também, e ele é tributável, tá? Se não está tributando, deveria, porque ele não é enquadrado como uma relação mercantil, eu estou, de fato, pagando ali para o meu funcionário. Basicamente, são essas as diferenças. O que escolher, né, é uma decisão da gestão mesmo, sabe? Não sei se ficou claro, Patrick. Não, ficou. Aí tem a questão de, acho que o pessoal sentir parte também, né? Não sei. Claro. A cultura do ownership, de fato, se sentir dono. E eu já tive desse lado, assim, eu já... em outras empresas, tive uma participação minoritária ali vinda, assim, desse período de vesting, e eu sei que isso traz, sim, uma cultura de ownership, de retenção de talentos, você está apostando, principalmente quando você acredita na empresa, né, e está apostando ali no futuro, tudo tem que conversar para isso, assim, você vê futuro na empresa lá na frente, né, se você percebe que a empresa está indo mal, você não faz questão de exercer aquilo ali, né. Perfeito. Rui Carneiro, pode ficar à vontade, por favor. Oi, Ana, tudo bem? Oi, pessoal. Boa tarde já, né? E acho que um pouco disso que o Patrick falou tem a decisão também de entregar ou não poder, né? Para quem é o beneficiário do plano ali, né? Mas a minha pergunta, Ana, está mais relacionada com a parte de contabilização, né? Se a gente constrói um plano em que vai ser emitida ação, ou vão ser emitidas as ações no exercício, né? Ou seja, a gente autoriza isso no plano, tá? Em vez de diluir alguém por compra e venda, enfim, direta, a pessoa vai integralizar quando for exercer, tá? E aqui, independente do valuation e tal, entendido os métodos ali e tal. A minha questão mais é a contabilização. Você mencionou que precisa contabilizar como despesa o SOP, né, em vários casos aí. Mas se eu construir um plano em que eu vou emitir novas ações, eu preciso contabilizar isso da mesma forma ou não? Quando chegar o momento, emite ações e está tudo certo. Como é que as auditorias veem isso? A contabilização, ela vai acontecer não no momento da outorga, e nem no momento da opção, de fato, né, de exercer a opção, mas ela vai seguir o cliff e o vesting. Ela vai seguir o cliff e o vesting. Então, independente de quando se são novas ações ou não, você vai ter um preço da ação ali,
naquele determinado momento onde o cliff começa, porque só a partir daquele momento que de fato você vai ter uma despesa. Antes disso não faz sentido você contabilizar, né? Porque se o funcionário sair antes de 12 meses, por exemplo, você não teve uma despesa com isso. E a despesa ela vai acontecer em função da diferença entre o valor da opção que você está dando para ele e o valor que a empresa realmente vale, né? Porque um vai ser diferente do outro. Então, essa é a diferença que vai ser contabilizada como despesa, Rui. E aí ela vai seguir, por exemplo, assim, eu tenho ali 10 ações para dar para 10 não, pegar o número 8, por exemplo, para fechar em 4 anos. Eu tenho 8 ações que eu vou dar para você. Você pode chegar a 8 ações, 800, 8 ações. E aí, no período de cliffing, eu não tenho nada, não faço nenhuma despesa. A partir do segundo ano, de 12 meses, eu tenho que pegar 25% daquelas 8 ações e colocar como despesa. A diferença delas do valuation daquele momento para o valuation do strike price lá de trás. Então, eu tenho uma diferença de avaliação daquele strike price para o momento do cliff, para eu começar a despesar isso. Essa diferença, eu reconheço 25% dela no primeiro ano. No segundo ano, eu preciso fazer um novo valuation para entender quanto que já mudou, né, a avaliação do strike price para esse segundo ano e contabilizar a diferença também, a despesa, e mais 25%. E aí eu vou fazendo isso paulatinamente até o final do vesting, tá? Então, no momento que ele faz a opção, exerce a opção de fato, eu já despesei tudo, normalmente. Tá? E aí, independente se eu gero, eu acho, não sei se ficou claro, se está coincidindo com a sua pergunta, se estou respondendo a sua pergunta, mas no momento que ele gera, que ele cria novas ações, por exemplo, ele não é naquele momento que ele vai despesar, ele só vai despesar de fato após 12 meses, tá? Quando eu começo a ter de fato essa despesa. Essa despesa pode nunca acontecer? Pode nunca acontecer, se ele não exercer. E aí, em um determinado momento, a gente vai fazendo também nos fechamentos contábeis, vai avaliando aqueles colaboradores que saíram e não exerceram, que já estavam em período de exercer e ainda não exerceram. Porém, tem uma outra coisa, a gente deixa também, após o vesting, um prazo para que ele exerça, né? Às vezes vai de 5 a 10 anos. Então, enquanto isso, eu não mexo na minha despesa, tá? Ela é lançada pelo IFRS, ela fica lançada e eu não mexo nisso, por mais que o funcionário saia. Perfeito. Pessoal, acho que é isso, então, a gente vai caminhando aqui para o final do encontro. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos por aqui, em especial, Ana, muito obrigada mesmo aí por todos os esclarecimentos, pelo teu tempo nesse tema que é tão relevante. Eu espero realmente, né, que o conteúdo tenha contribuído para ampliar essa visão sobre os principais cuidados, oportunidades relacionados aí a Stock Options. Se surgirem dúvidas ou se tiver alguém que quiser aprofundar um pouco mais sobre o tema, entender a aplicação prática né, para a empresa, a Ana já deixou, né, alguns direcionamentos por aqui. Eu coloquei também os nossos contatos aqui no chat, caso vocês queiram entrar em contato para a gente aprofundar mais, falar sobre os próximos passos. Mas é isso, então, gente. Muito obrigada e até uma próxima, viu?